No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a tendinite patelar, ou como o nome mudou atualmente de uma forma que representa mais a doença realmente do tendão patelar, que é a tendinopatia do tendão patelar. Vou falar um pouco mais sobre o tratamento e um pouco sobre a anatomia dessa lesão, então fique ligado. Antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, assinarem o sininho, as notificações, para que frequentemente você possa receber as informações que a gente coloca aqui nesse canal, tá certo? Hoje, para falar sobre a tendinopatia do tendão patelar ou a tendinite do tendão patelar, que ela é caracterizada por uma dor na região anterior, bem na frente do joelho, ou até alguns autores descrevem o nome da doença como o joelho do saltador, né, ou jumper's knee, que geralmente ele está relacionado a uma sobrecarga, uma demanda aumentada sobre o tendão patelar, e isso pode acontecer em atividades que são relacionadas a saltos, como por exemplo jogador de basquete, jogador de vôlei ou pessoas que estão habituadas a fazer algum tipo de atividade física um pouco mais vigorosa, né? Até mesmo os pacientes que não estão muito habituados à atividade física, mas colocam um pouco mais de sobrecarga ao longo do dia, subindo e descendo escadas de uma forma que não estava habituado, ou até quando inicia uma atividade física um pouco mais vigorosa ou aumenta o volume de corrida, por exemplo, o paciente ele pode começar a ter essa dor na região anterior do joelho, e que o sintoma ele vai começar a aparecer principalmente durante o dia, ao subir e descer escada, ao subir ou descer alguma rua um pouco mais íngreme, né? E até nas atividades esportivas, começa a limitar um pouco a atividade de prática esportiva, corrida ou qualquer outro esporte que o paciente está habituado a praticar. Então, para a gente entender um pouco melhor o que é tendinopatia, o que é o tendão patelar em si, vamos para o modelo anatômico para explicar um pouco melhor. Então, o tendão patelar ele é uma estrutura, aqui a gente está vendo um joelho na região anterior, né? Então, ele é uma estrutura onde basicamente aqui a gente está vendo uma visão lateral, uma visão do compartimento medial do joelho. É uma estrutura que liga a tíbia, essa região anterior da tíbia, a gente chama de tuberosidade anterior, à patela, né? Onde a patela é um osso que a gente chama de sesamoide, né? Ou seja, ela é responsável pela dissipação, pela transmissão de força do quadríceps, esse músculo aqui em cima, para a patela, e a patela é presa na tíbia exatamente para que a gente consiga ter um movimento de extensão do joelho, tá certo? Então, o tendão patelar ele pode ser acometido, a tendinopatia, na verdade, ela pode acometer o tendão patelar ao longo de toda a sua estrutura anatômica, né? Em alguns casos muito raros, o tendão do paciente ele pode apresentar algumas pequenas rupturas, né? Mas isso não necessariamente vai indicar o tratamento cirúrgico, né? Raros os casos onde existe uma ruptura completa do tendão patelar, isso é bastante raro, mas nesses casos, infalivelmente, o tratamento ele deve ser o cirúrgico e você deve procurar um ortopedista especialista para esse tipo de cirurgia. Então, pessoal, a grande maioria dos casos de tendinopatia do tendão patelar, o tratamento ele é conservador, né? O ideal é que o exame clínico e um exame de imagem ele seja muito bem feito e muito bem examinado o paciente como um todo, para que a gente possa entender quais são as atividades que o paciente está habituado a fazer, os aspectos anatômicos dessa lesão, baseado no exame de imagem, ultrassonografia, ressonância. Alguns casos o médico ortopedista ele pode também indicar algum tipo de medicamento que ajuda no controle dos sintomas, e na fisioterapia é extremamente importante a gente quantificar eventuais déficits de força, déficits de controle de movimento que podem estar relacionados ao surgimento dos sintomas, né? E até mesmo observar se a dosagem de atividade física desse paciente ela não está um pouco acima do que a capacidade desse tendão de absorver carga, e aí sim ele acaba inflamando e gerando esses sintomas, né? Para isso a gente precisa, nós da fisioterapia precisamos mensurar eventualmente a força de determinados músculos que são responsáveis pela estabilidade do joelho e do quadril do paciente, para que aí sim a gente consiga prescrever um tratamento muito mais individualizado e específico para a demanda daquele paciente. E aí sim a gente obter sucesso no tratamento e o paciente poder retornar às atividades normais do dia a dia, tá certo? Qualquer dúvida ou comentário, pode escrever direto aqui nos comentários desse vídeo ou me siga lá no Instagram ou no meu Facebook.
vou estar à disposição para responder qualquer pergunta que eventualmente vocês tiverem, certo? Até a próxima!